examinando as Escrituras, Salmo de número 9, versículo 16. Encontramos assim escrito: Faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Nós temos aqui dois pontos importantes a destacar neste versículo. O primeiro, que faça conhecido o Senhor. Então é importante que o mundo reconheça as obras de Deus, aquilo que o Senhor faz. E em conhecê-lo está a luz da vida, está o caminho do reto, o caminho do justo, o caminho daquele que anda em santidade, anda no caminho do Senhor. Pois é o Senhor, nosso Deus, Criador, quem verdadeiramente nos ensina a andar neste caminho. Este é o caminho de Deus. O caminho do Senhor é perfeito. Então nós precisamos conhecer a Deus para aprender este caminho. O caminho da verdade, o caminho reto, o caminho estreito, mas é o caminho que conduz à vida. Porque recebe o dom da vida aquele que executa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós creamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que executemos as suas obras, o seu mandamento, a sua palavra, que andemos no caminho de Deus, no caminho reto. O Senhor nos salva para uma nova vida. Ele nos salva para que possamos então nascer de novo, nascer da água, do Espírito, sermos então batizados com o Espírito Santo para recebermos poder para viver uma vida que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós somos criados por Deus e para Deus, para agradá-lo. A razão da nossa criação é Deus. É vivermos uma vida que glorifica a Deus, a vida que agrada a Deus. E nesse versículo nós encontramos aqui essa direção, essa instrução, que faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Quando nós aqui lemos a respeito do juízo de Deus, nós podemos, a princípio, entender de duas formas. Podemos falar, sim, nas punições de Deus, nas mudanças que ocorrem no mundo. Deus exalta a um e abate a outro. Nós vemos uma nação prevalecendo durante um tempo e vemos que essa nação usa de maldade, de injustiça, de violência. Vemos então o juízo de Deus contra esta nação, contra este rei, contra este povo. E vemos impérios caindo, reis sendo removidos, pessoas que se vangloriavam de que dominavam o mundo, ou que tinham tudo para dominar o mundo, tinha força política, força econômica, força bélica, mas nós vemos ali o juízo de Deus contra esta nação. Então, o primeiro ponto, quando nós falamos de juízo, nós pensamos em condenação. Deus abatendo um, condenando um, e Deus absolvendo o outro, e assim exaltando aquele que lhe agrada. Então, é absolvido, é justificado por Deus e é promovido. Recebe, então, ali a posição de liderança entre as nações, até mesmo entre o povo de Deus. Em várias situações nós vemos dessa forma o juízo de Deus. Mas também, quando nós falamos em juízo, nós também falamos em palavra, em sabedoria, como Salomão, que julgou uma causa e foi reconhecido na sua sabedoria ao definir quem seria a verdadeira mãe de uma criança. Então Salomão ali executou o juízo, executou com justiça e foi reconhecido como o homem mais sábio de todos os tempos. Então, quando Deus também dá a sua palavra, dá a sua direção, ensina o seu caminho, nós também, dessa forma,
conhecemos ao Senhor. Sabemos aquilo que Deus determina com sabedoria, o caminho certo, o que devemos fazer, a obra que devemos realizar, o ministério na seara de Jesus, na seara do Mestre. Recebemos dons, recebemos talentos, recebemos direção, dons de conhecimento, dons de ciência. Então, dessa forma, também Deus se faz conhecido pela sua direção, pela sua ministração, pela sua palavra. Ele se revela. Juízos de Deus são também palavras de Deus, aquilo que Deus fala, aquilo que vem da sabedoria de Deus, dando então assim direção à nossa vida. É assim também que Deus se faz conhecido. Deus se revela ao dar a sua palavra final em diversas situações e causas e dando a direção de Deus, a direção perfeita. E a segunda parte do versículo diz assim: enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Vemos aqui então a importância dessa direção de Deus, conhecermos a obra de Deus, aquilo que agrada a Deus. Temos que viver fazendo, praticando a palavra, obedecendo a Deus, obedecendo o seu mandamento, cumprindo o que ele determina, pois assim executaremos as obras de Deus. Jesus disse que ele veio ao mundo realizar as obras do Pai, trabalhar. Ele não dorme, ele trabalha. O Pai trabalha enquanto é dia. E ele nos diz: trabalhai também, realizai essas obras que eu realizo, que eu aprendi com o Pai, vocês aprendem comigo, são meus discípulos. Discípulo para realizar a obra que você aprende com o seu mestre, para andar no caminho do mestre, para trabalhar como o mestre trabalha, como Jesus trabalhou, como Jesus ensinou, como Jesus pregou, como Jesus viveu, enquanto esteve aqui conosco, nos ensinando o caminho do Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que conhecer a Deus através de Jesus. Porém, o ímpio, ele fica enlaçado, ele se perde, ele vai perecer. Por quê? Pelas obras de suas próprias mãos. Porque todos nós compareceremos diante de Deus, um a um, passando diante do trono de Deus, do trono do Cordeiro, do juízo, para sermos julgados segundo as nossas obras. E os ímpios, pelas suas próprias obras, pelas obras de suas próprias mãos, serão enlaçados. Praticando mal, se condenarão, estarão presos, estarão ali diante do trono de Deus sem argumentos, serão condenados. Todos os ímpios, todos os que realizam a obra do mal, a obra do diabo, a obra da mentira, a obra da iniquidade. Mas aquele que ama a Deus, obedece a Deus, obedece os seus mandamentos, realiza a sua obra, faz a sua vontade com amor, com dedicação, com sinceridade, e assim será recompensado, porque aprendendo, ouvindo a palavra, ele não ficou inerte, não se tornou infrutífero e nem continuou praticando mal, a iniquidade, porque ele já tinha conhecimento do que fazer, do bem que devia fazer. E ele então realizou a obra de Deus, fez o que Deus mandou, cumpriu o mandamento de Cristo, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros conforme eu vos amei. Então nós temos mandamento. Nós já temos repetido aqui que os céus se relacionam com a terra através de mandamentos. O céu domina sobre a terra. Daniel falou com Nabucodonosor: você tem que aprender isso. Você precisa saber disso. Que os céus dão mandamentos à terra. O céu governa a terra. Deus é Senhor de toda a terra, do céu, de todo o universo. Então você tem que obedecer a palavra de Deus. Não é fazer aquilo que te agrada,
é fazer aquilo que agrada a Deus, em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar, ama a Deus. Em primeiro lugar, aprenda as Escrituras de Deus, conheça a Deus. Deus quer que você o conheça, para que você o ame cada vez mais. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós admiramos a obra de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, as promessas de Deus, e nós cremos nas promessas, confiamos em Deus. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que tem prometido a cada um de nós. Então nós o amamos cada dia mais. Cada dia estamos aqui conhecendo mais das Escrituras de Deus para amá-lo e glorificá-lo e servi-lo cada dia mais e melhor. Então vamos agora orar por você, pela sua família e também por todas as famílias da terra, todas as nações. Nós oramos aqui com amor por essas vidas, pedindo a Deus de coração sincero a bênção de Deus sobre toda a terra. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, clamamos a Ti, Pai, com amor por essas vidas, pedindo que o Senhor as abençoe, que o Senhor socorra, que o Senhor cure a sua enfermidade, que o Senhor abençoe e repreende todo o mal, Deus, que tenta tirar esta vida do caminho da luz, do caminho da verdade, da Tua glória, Senhor, que seja eliminada todas as trevas da ignorância, da mentira, do pecado, da iniquidade, do mal, Senhor. Que seja repreendido e eliminado da mente, do coração, da vida desta família e também, Senhor, de todas as famílias da terra, em todas as nações, em todas as partes, Senhor, deste globo terrestre, que todos sejam alcançados pelo conhecimento da Tua verdade, do Teu domínio, do Teu poder e também do Teu amor e do Teu cuidado. Pedimos que o Senhor abençoe todas as famílias da terra, dê saúde, dê paz, traz, Senhor, felicidade para essas vidas, Senhor, que não sejam mais vitimados pela guerra, pela opressão, ó Deus, que não sejam mais expulsos da sua casa, mas que tenham paz, tenham uma vida, Senhor, segura, guardada. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua vitória, que venha sobre nós o Teu reino, Senhor. Nós esperamos e nós precisamos de Ti e nós desejamos que o Teu reino venha sobre esta terra. Por isso clamamos e pedimos que venha a nós o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todas as famílias da terra eternamente.